hoje para abrir a banca de defesa de tese de doutorado do aluno André Guiz Moreno Pedro, denominada Agência do Método Clínico de Jean Piaget. E temos aqui a presença dos titulares da banca. Queria agradecer também a vinda, eu aceito o convite do professor Arthur Arruda Léo Ferreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Mário Sérgio Vasconcelos, da CASA, Programa de Pós-Graduação em Psicologia e da Unesp de Assis, professor Danilo Sareta Veríssimo, também professor do Programa de Pós-Graduação e da Unesp de Assis, e a professora Silvia Parradayan, da Universidade de Genebra. Agradeço muito a presença de vocês e aceito o convite para a banca toda. A banca, ela se organiza, tem um ritual, que é primeiramente a apresentação do André, em torno de uns 20 minutos de apresentação, trabalho. A gente tem um público aqui assistindo à defesa, que nem todos conhecem o trabalho, por completo, então a apresentação se deve também a isso. E logo em seguida a arguição do trabalho. A arguição, ela tem também um ritual. A gente começa geralmente pelos professores, pelos membros da banca que são mais distantes do programa, geograficamente, e em função da tecnologia também, para a gente não correr nenhum risco de ter algum problema. Então acho que talvez a gente comece aqui pela professora Silvia, logo em seguida pelo professor Arthur, depois Danilo e por fim Mário Sérgio. Ok? Então, André. Obrigado. Queria agradecer aos membros da banca pela disponibilidade de vir aqui. Eu sou Mário Sérgio, também presente na minha qualificação. O professor Danilo, que é da casa também, que deve estar vindo na minha defesa, muito obrigado. O professor Arthur, que veio disponibilizou no Rio de Janeiro, até Assis pela segunda vez, também se presente na minha qualificação, muito agradeço a presença e, claro, o meu orientador aqui, o suporte desde lá do 2014, quando a gente começou o trabalho. Também agradecer ao público que veio prestigiar a minha apresentação. O título da apresentação é Agimos como Método Clínico de Jean Piaget. Muito bem. A primeira parte da apresentação é uma explicação sobre. Também quero agradecer, claro, a professora Silvia, que estava presente aqui, que se disponibilizou a vir até Assis, mas infelizmente por conta do surto de febre amarela, ela não pôde, não teve uma autorização médica para viajar, mas muito gentilmente se disponibilizou a participar via Skype. Todo problema tecnológico que isso pode acarretar, que por um lado é bom porque nos aproxima, por outro lado nos distancia, porque vai colocando barreiras entre nós também. Agradeço também a caridade que ela teve comigo lá em Genebra, que sempre vim na casa dela, e dar várias explicações do cotidiano de trabalho do Piaget, do cotidiano de trabalho lá em Genebra, e para ela eu tenho que agradecer em especial. Obrigado, professora, mais uma vez. O trabalho começa com o título Como funciona a psicologia, novas explicações para uma psicologia científica, que é uma teorização sobre como funcionaria a psicologia, porque a partir desse pensamento sobre a natureza do saber psicológico é que eu vou pensar a possibilidade de análise de sua história. E a gente vai começar com a teoria do Bruno Latour, que vai dividir, que vai propor que aconteceu no século XVII uma divisão entre a política e a natureza. E os sábios, os filósofos, os pesquisadores, ainda nascentes cientistas começaram a entender que havia uma divisão radical entre o que é o mundo da natureza, o mundo das ciências naturais, e o que é a política, que é o mundo das relações humanas, para afirmar que o que acontece entre os humanos, entre os seres humanos, tem uma condição distinta do que acontece na natureza. Dessa divisão, que é uma divisão moderna e que funda a modernidade, nós vamos ter o surgimento de dois tipos de sujeito. O sujeito da política é um sujeito social, ele está interessado nas interações que acontecem entre os seres humanos e nas suas relações políticas. E, por outro lado, o sujeito médico, que ele é alvo dos saberes médicos e dos saberes acessórios da medicina e que vão descrever sua natureza biológica. Contudo, a partir do século XX, principalmente do século XIX, aconteceu um procedimento de individualização que criou o sujeito epistêmico, que
está previsto já na filosofia kantiana, mas que ganha força realmente no século XIX. E o que é esse sujeito epistêmico? Ele é um sujeito de conhecimento e que vai agregar elementos tanto do sujeito médico, ou seja, ele é um sujeito de conhecimento, também trazendo elementos da sua biologia, e ele é um sujeito social também. Então ele vai trazer também no seu modo de conhecimento um elemento social. E esse casamento é que vai proporcionar o surgimento da psicologia. Daí, então, Figueiredo, ele propõe duas perguntas que vão orientar a maneira como nós vamos pensar esse trabalho. Quais as causas ocultas das ações do indivíduo e de todas as suas experiências subjetivas? E quais os significados ocultos dessas ações, dessas experiências? Isso quer dizer que existem causas ocultas das ações dentro desse sujeito epistêmico. E essas causas precisam ser investigadas a partir de novas modalidades de conhecimento que vão ser propostas. E, da mesma forma, quando encontrarmos as causas, também serão encontrados os significados ocultos dessas ações, do comportamento e das experiências subjetivas que atravessam o sujeito. Dessa forma, o sujeito ele vai ser convertido a partir da criação de um projeto de psicologia, que na verdade são vários projetos, em um objeto, a partir do método um objeto de estudo, de um método de trabalho e de leis que descreveriam o funcionamento desse sujeito epistêmico. Então o sujeito ele se converte em um objeto de estudo. Esse objeto de estudo, dentro da psicologia, ele vai operar a partir de uma série de procedimentos de purificação e que vai separar da fala, do comportamento desse sujeito, que é o chamado objeto, vai separar o que eu chamo de não-humanos que habitam o sujeito, como, por exemplo, a inteligência, as emoções, o comportamento e todos aqueles substratos que a psicologia propõe de análise e estudo, que vão ser então resultado não da natureza própria do sujeito como objeto, mas sim dos procedimentos de purificação que o conhecimento científico aplica sobre esse sujeito epistêmico. Então, o que vai acontecer? Qual é o procedimento final da psicologia? O sujeito, que aqui já está convertido em objeto, ele vai passar por um processo de purificação, de encontrar os não-humanos que supostamente habitam esses humanos. A partir de uma série de instrumentos que a psicologia desenvolve, como testes, como análise de observação, como análise do desenho e outras tecnologias desenvolvidas pela psicologia, ele vai criar o quê? Inscrições que vão dizer a natureza e o funcionamento destes não-humanos. Essas inscrições, elas vão criar, por sua vez, modelos, mecanismos que vão apresentar tendências que explicariam a forma como esse sujeito convertido em objeto funcionaria. Então, a psicologia vai afirmar, por exemplo, que o sujeito tem um inconsciente, como diz a psicanálise, e que esse inconsciente é que gerencia as ações, as emoções e o comportamento do sujeito. Ou ainda, você pode imaginar uma psicologia que trabalha com tendências e vai informar que pessoas de uma certa idade ou uma sexualidade tendem a agir de uma certa forma ou não, e não de outra. Isso tudo é pensado a partir das tecnologias de cuidado de si e das tecnologias de gerenciamento da biopolítica, da vida. Essas tendências, modelos e mecanismos fazem referência às inscrições que foram produzidas, ou seja, os resultados dos testes psicológicos, dos instrumentos da psicologia, fazem referência aos instrumentos que deram origem a essas inscrições, fazem referência aos não-humanos, que são avaliados pelo instrumento e que habitariam os humanos, e fazem referência ao sujeito enquanto objeto. Tudo isso, eventualmente, se converterá naquilo que o Ladru chama de caixas pretas, que são entendimentos finais sobre modelos, mecanismos e tendências. Em psicologia, nós não temos caixas pretas no mesmo sentido que nós temos nas ciências naturais e exatas, como, por exemplo, a física, que tem as leis matemáticas que descrevem o movimento dos corpos, por exemplo. Nas caixas pretas em psicologia, elas vão ser mimeses das caixas pretas das ciências duras, porque na verdade elas só são entendidas como caixas pretas dentro da própria rede da psicologia que a criou. Então, o inconsciente, ele é uma caixa preta apenas entre os psicanalistas. O egocentrismo, ele é uma caixa preta apenas entre os piagetianos. Então, cada linha da psicologia vai trazer, então, os seus próprios não-humanos, os seus próprios instrumentos, as próprias inscrições, os próprios modelos, para finalmente gerenciar as próprias caixas pretas. Bom,
Qual é a tese que a gente está trabalhando aqui? A tese de fundo. Jean Piaget, ele teria tomado algumas instituições, como por exemplo, o que ele vivenciou em Zurique, o que ele experienciou na Sorbonne, o que ele aprendeu no laboratório na Grande, o que ele aprendeu na Sainte, o que ele aprendeu e trabalhou no Instituto Jean-Jacques Rousseau. Ele combinou com modelos já existentes da psicologia, como por exemplo o teste de Pinesse-Simon, o teste de Birch e outros modelos da psicologia. Combinou também a filosofia, em especial Grundtvig, Janet, Lalande e outros. Também tomou as crianças, que foram objeto de suas análises, outros elementos ainda que podem participar, como financiamentos, outros financiamentos institucionais, governos, meio social e outros elementos que participam da vida do Piaget, que combinados vão culminar no instrumento e nas inscrições que foram criadas pelo próprio Piaget. Dessa maneira, entende-se que a teoria piagetiana ela congrega uma série de elementos que vão ao encontro umas das outras e que permitem a criação do instrumento das inscrições por fim do método piagetiano e da teoria piagetiana como nós conhecemos. Então, o objetivo dessa tese é construir uma história da gênese do método clínico, ou seja, analisar como foi que Piaget chegou ao seu instrumento e às suas inscrições. E essa gênese vai ser analisada a partir da análise de seus protocolos originais de pesquisa entre os anos de 1920 e 1922, um momento em que o Piaget ainda não tinha seu método e ele ainda estava construindo sua metodologia de trabalho. Para chegarmos nisso daí, antes de avançarmos para o que nós encontramos nos protocolos, vamos apresentar então duas interpretações principais, que eu vou entender como principais, porque estão alinhadas com a linha de análise desse trabalho, que é a teoria Torrente e as ciências, eu estudo as ciências, tecnologias e sociedade, estudo CTS, que é a Isabelle Stengel. Ela vai falar o seguinte: os protocolos clínicos do Piaget não produzem fatos, mas artefatos, pois guiam o comportamento das crianças para que ajam de uma forma que só faz sentido dentro do experimento piagetiano. Essa é a proposta apresentada de análise para Isabelle Stengel. Então ela vai falar o seguinte, em outras palavras: o que o protocolo de pesquisa piagetiano faz é direcionar todas as possibilidades de comportamento de palavra da criança para dentro de um certo universo de possibilidades. E esse universo só faz sentido dentro do próprio método clínico da própria teoria piagetiana. Já José Carlos Narciandi, da Espanha, que é um antropólogo que também estuda a área CTS, analisando alguns trabalhos do Piaget, ele afirma que o protocolo piagetiano canaliza as respostas das crianças de modo a se adequarem ao que se espera no experimento do protocolo. Então, todos os comportamentos que a criança apresenta que não estão de acordo com a proposta elementar dos protocolos, dos experimentos do Piaget, eles são descartados. Ou eles são reconvertidos em dados que fazem sentido dentro da teoria piagetiana. Dessa forma, caso eles não se adequem às propostas metodológicas de protocolo do Piaget, elas são consideradas erros e são descartadas ou colocadas em perspectiva. Por outro lado, os estágios que o Piaget detecta e utiliza para orientar o seu trabalho, na verdade, não são resultado da própria natureza da mentalidade da criança, mas sim resultado da forma como os resultados dos protocolos de pesquisa são depurados. Então, na verdade, seriam artefatos, na medida em que a teoria, na realidade, ele só fala sobre o funcionamento dos experimentos e não o próprio funcionamento da criança. Nesse trabalho, nós vamos fazer adesão a nenhuma dessas duas perspectivas. Estou apresentando aqui a maneira como o elemento CTS, o grupo CTS, trouxe a forma como o Piaget trabalha. Tudo bem, materiais e métodos. Como nós vamos trabalhar, então, os protocolos? Bom, nós temos 387 imagens que são relativos a 181 protocolos, que tinham em média 2,08 páginas por protocolo. Alguns protocolos tinham apenas uma página, alguns protocolos tinham apenas 2 ou 3 linhas de texto, e outros protocolos tinham aí 6 páginas, 5 páginas, uma série de dados para trabalhar. Então eles não são homogêneos, mesmo porque não se referem a um grupo unificado de momentos do Piaget. Esse aqui é o exemplo de um dos protocolos, né? Ele é um exemplo muito interessante, ele não tem cabeçalho padronizado, o que sugere que ele foi feito em Paris. Aqui nós temos aqui a indicação Paris 10,
que é provavelmente dizendo a René de Simon de Paris, que é onde ficava o laboratório de René Simon, né, no caso só Simon, porque ele já havia falecido. Aqui nós temos a data, 19 de abril de 1921, a idade da criança, provavelmente mês de nascimento da criança. Aqui provavelmente é a turma ou classe que a criança participava. Mas a exata natureza dessa informação é desconhecida, porque nós não tivemos acesso aos dados de Paris. E aqui nós temos, são visíveis dois testes. Aqui ele pergunta para a criança quantos anos ela vai ter em outubro. 8 anos em outubro ou 7 anos. Quantos anos depois de isso acontecer? A pessoa não responde. Aqui é a teste dos aniversários. Aqui, ele fala aqui. Por que você vai ter 9 anos em outubro? Aí ele diz 8 anos. Aqui de ter que transcrever. Aqui é o teste da bicicleta. Aqui é o teste do automóvel. O que foi feito então? Alguns protocolos foram integralmente lidos e decifrados, né? Com a ajuda do professor daqui de Letras e o professor lá de Genebra. Quando nós encontramos a padronização desses protocolos, nós tomamos essas informações mais visíveis, teste dos aniversários, teste da bicicleta, teste do automóvel, os outros testes, e colocamos em um resumo. Esse resumo tem uma análise quantitativa e uma análise qualitativa mais superficial, para se referir à natureza mais visual dos protocolos, mesmo porque são 387 páginas de protocolo dessa natureza. Então vocês imaginam a complexidade que é esse trabalho. Tá? Então os protocolos foram convertidos em resumos dessa natureza aqui, que representa o local do protocolo, o número de páginas, a data, informações do sujeito, o teste realizado, o resumo do conteúdo, o que chama a atenção. Vários dados são coletados nesse tipo de resumo. Esses resumos foram convertidos em uma análise estatística, foi convertido em uma tabela do Excel, e através dessa tabela do Excel nós trouxemos então os dados estatísticos, que foram os quadros e tabelas que são apresentados no longo do trabalho. E esses dados aqui são confrontados com dados biográficos, dados da teoria do Piaget e outros elementos históricos da época, para trazer quais são as formas de interpretação que nós apresentamos na tese. Isso você fez com os 387? Sim, isso aqui compila tudo. Aqui nós temos o local de produção. 42% dos protocolos disponíveis são marcados como Paris 10, então se referem à escola onde o Simon trabalhava. 26% informam apenas que eles são de Genebra. Quando está entre chaves, é uma interpretação. Eles provavelmente são de Genebra por conta da data e por conta da natureza do material. Aqui ele informa alguns que é o de Saint-Germain, que é uma escola em Genebra. Aqui são os protocolos relativos a Saint-Denis. Aqui são os protocolos de Paris. Mais uma vez, uma estimativa, nós não temos certeza. Aqui são os protocolos da região de Petit, são só 8. E aqui são protocolos de outros lugares, como por exemplo, temos um protocolo de Carl Voigt, que é uma escola também, que nós não sabemos exatamente por que estava lá. Temos um protocolo que está escrito Paris 14. A gente fez uma pesquisa nos dados da Prefeitura de Paris e não encontramos uma referência a essa região de Paris. Então, caiu na categoria outros. Aqui é a mesma explicação. Tá? Genebra provavelmente são vários lugares. É possível que Genebra se refira a alguns ao Saint-Germain e outros à Maison de Petit também. Muito bem, a quantidade de crianças. A maioria das crianças tinha 7 anos. Tá? E a maioria delas vai estar entre 7 e 10 anos. Temos um caso notável de uma criança de 3 anos e um caso notável de uma criança de 19 anos. Não é mais uma criança, já é um adulto. Esse daqui é o caso na Saint-Denis. O caso do Hospital Psiquiátrico na Saint-Denis. Muito bem, isso daqui já são as provas. O que vai acontecer? Aparecem nesse gráfico as provas que têm 5 ou mais ocorrências. Ou seja, dos 181 protocolos, em 5 deles temos a prova do passeio de bicicleta. Em 15 deles temos a prova do rio. Em 67, que é o caso mais frequente, nós temos o protocolo de Burt. Ele sendo original, exatamente como ele aparece no teste de Burt, ele sendo modificado por Piaget. Esses dois tipos de protocolo estão unificados sobre a mesma rubrica Burt. É importante notar que Burt tem essa questão. Essa rubrica fenômenos naturais se refere a um grupo de perguntas que se referem a vários tipos de fenômenos naturais, como o nascer do sol, a lua, a chuva, a noite, foram unificados no mesmo grupo. Temos também os testes aritméticos, que são testes de matemática pura, que o Piaget utiliza principalmente em Genebra,
que não tem muitas modificações e quase não tem perguntas. Né? Esse gráfico também nos mostra 19 provas, mas foram encontradas 75 provas nos protocolos disponíveis. Então, por conta do tamanho desse material, a quantidade, eles foram classificados dentro dessas classes e subclasses. Então, assim, o teste de BERT, que aqui possui 67 casos, aqui nessa tabela ele vai aparecer como classe e vai informar que existe um teste dentro da categoria BERT. Dentro da classe de causalidade, nós temos 14 testes, 14 provas diferentes. 11 com causalidade mecânica e 3 com causalidade física. Em espaço, a mesma coisa. Temos um espaço classificação, um espaço fração, 2 espaços geométricos, totalizando 11 provas diferentes relativas a espaço. 10 em linguagem, 18 com número, 1 em quantidade física, 1 em realismo, 3 em tempo, 5 em velocidade. É importante notar que essa categoria aqui, outro performance, é quando o TAG aplicou o teste exatamente como prescrito por um outro autor. Então, por exemplo, ele tem um teste do Thorndike, no qual nós não temos informação sobre a sua natureza. Ele foi classificado como outro ou como teste de performance. O TAG aplicando os testes como eles eram prescritos. Muito bem. Como funcionaria o método? Esse gráfico aqui é extremamente importante. Ele vai nos apresentar a quantidade de protocolos que nós temos por mês. 2 de janeiro de 1920, 2 de fevereiro de 1920, temos alguns meses que não tem nenhum protocolo, que temos um só protocolo, outros que tem um protocolo. O destaque está aqui, em outubro de 1920, temos a maior quantidade de protocolos, 35 protocolos, a maioria deles, ou praticamente todos eles, tem pelo menos uma referência ao teste de BERT, e aqui eles vão variando ao longo do tempo, 12, 6, 5, 7, 5, 17, 6, 9 e por aí vai. Tá? Observando essa distribuição dos protocolos, então a gente fez uma medida de tempo sobre a que eles poderiam se referir. E é importante frisar que, imediatamente antes ao primeiro protocolo, o TAG estava finalizando um texto de psicanálise, em dezembro de 1919. Em outubro e em novembro de 1919, estava dando um curso sobre psicanálise para alguns dos colegas de Simon. Tá? Em novembro de 1920, Piaget cria o primeiro teste novo. É a primeira vez que ele cria um novo tipo de teste, que não é o teste de BERT, mas que guarda alguma semelhança com o teste de BERT. Então aqui a gente começa a imaginar que ele começou a criar novas provas. Aqui ele trabalha com provas de BERT modificadas. Aqui aparece o primeiro teste completamente novo. Aqui em junho de 1921 ele publica o primeiro artigo em psicologia experimental com dados provavelmente coletados entre outubro e novembro de 1920. Isso aconteceu em junho. Uma mudança importante acontece em agosto de 1921, quando o Piaget deixa Paris e vai viver em Genebra, onde ele aceita o cargo de chefe de travaux. Eu acho que tá. Não? Não quer falar mais? Rápido, então. Vou falar um pouco mais devagar. Vai dizer, eu ouvi, nunca vai dizer. Nada. Melhor. Vou puxar o microfone mais perto. Eu fico mais perto. Segurar o microfone, botar na tela, quase. Tem um jequinho aqui. Mais aqui. Eu vou ficar aqui então, você mais perto. Faz o teste. Sim, melhor para ouvir? Bem melhor, muito bem. Em dezembro de 1922, nós temos o último protocolo, que é o nosso aparece. Nesse momento, o Piaget já tinha publicado 7 artigos na área da psicologia, vários deles na área da psicologia experimental. Então, ele já havia se tornado um psicólogo experimental nesse momento. Então, a gente também lembrar que em maio de 22 aparece o primeiro texto com a noção de causalidade mecânica, que já é uma noção muito mais afeita à teoria piagetiana. Então, a gente marca esses momentos aqui. Muito bem, em relação aos períodos de trabalho nesses 2 anos, nós vamos marcar 3 períodos. O primeiro período, que vai de janeiro de 1920 a setembro de 1920, que é um período mais pobre em criatividade, onde o Piaget está executando o teste de BERT com mais frequência. Temos um segundo período, que é o Piaget mais criativo, em Paris, entre outubro de 1920 e julho de 1921, em que ele está trabalhando ativamente com várias provas, criando novos modelos, novas perguntas e fazendo mais elementos.
E nós temos finalmente o terceiro período, que é o período de Genebra, onde ele está trabalhando com os colegas em Genebra, apresentando novos trabalhos, imaginando novos testes, novas teorias, um novo momento. Bem, o primeiro período, que se passa integralmente no laboratório de Simon em Paris, né, na data eu já informei, possui 12 protocolos e aparecem apenas 3 testes. O teste de Burt, um teste denominado Thorndike, cuja natureza exata não foi possível deduzir pela falta de informações, e um teste que mesmo com meus colegas em Genebra nós não identificamos. O segundo período é muito mais interessante, porque ele está quase totalmente acontecendo em Paris, tanto no laboratório de Simon, como no Hospital Sainte-Anne, e parte dele no treinamento que o Piaget fez no Instituto Jean-Jacques Rousseau, antes de se converter em chefe de travaux no local. E isso aconteceu tudo entre outubro de 1920 e setembro de 1921. E nós temos 5 protocolos, também é um período com maior quantidade de protocolos, e eu denomino essa fase de explosão criativa. E por que a explosão é criativa? E agora, uma das teses centrais que eu estou apresentando é o modo como o Piaget cria o seu método. E eu estou entendendo, e os dados sugerem, que o Piaget inicia a partir da manipulação do teste de Burt. E aqui está a gênese do método. O que o Burt fez? Ele tomou crianças inglesas e classificou-las em 3 classes: as brilhantes, as normais e as anormais. Uma classificação própria do período. Então ele criou 250 silogismos diferentes, deste tipo aqui, ó. C está a leste de B, B está a leste de A está a norte, sul, leste ou oeste de C. Esse tipo de pergunta, o silogismo. Alguns silogismos têm 5, 6 linhas, um deles tem mais de 10 linhas. Eu não sei como eles aplicaram isso, mas tá aí feito. Dos 250 silogismos, só alguns foram integrados ao teste. Em primeiro lugar, as crianças foram divididas em idades. E dentro de certa idade, as crianças consideradas brilhantes tinham que acertar 100% daqueles silogismos. Então, aquele grupo de silogismos que todas as crianças de 7 anos acertaram, vai para o grupo. As crianças de 6 anos não acertaram, fica fora desse grupo. As crianças normais teriam que ter apenas alguns acertos. E as crianças anormais, um único acerto. Então, se nenhuma criança de 8 anos acertou aquele silogismo, ele não era incluído para a lista de 8 anos. Muito bem. O problema que o Burt detecta em seu artigo é que nas listas de perguntas próprias para cada uma das idades, alguns temas se repetiam, porém, eles não apareciam em outras. E Burt não tinha a menor ideia do porquê disso. A hipótese proposta é que Piaget tinha uma ideia, e isso estava relacionado à lógica que ele estudava naquele momento. A hipótese que eu proponho é o seguinte: o teste de Burt exigia que o experimentador não se contentasse com a resposta pura da criança, mas que ouvisse os motivos da criança sobre aquela resposta. Isso significou que o Piaget observou muitas e muitas e muitas explicações de criança. Então ele pôde observar como é que a criança raciocinava, porque ele ouvia essa explicação. Então a ideia é que o Piaget utilizou o seu ímpeto da observação, que ele carregava da zoologia, na coleta de amostras sobre o raciocínio infantil, que foram propostos pelo próprio Burt. Eventualmente, Piaget começou a fazer adaptações desse teste. Observou então que ele não precisaria se limitar às ideias da zoologia que o Burt propunha. Ele poderia imaginar novas perguntas, ou orientar a criança de novas formas, para criar então, obter então novas amostras e encontrar novas possibilidades de análise. Professor, Fala alguma coisa? Não, só ele, não. Certo. Bom, essas adaptações Piaget também não fez apenas com o teste de Burt. Ele tomou testes que ele aprendeu também no Hospital Sainte-Anne, outros testes que tomaram contato no laboratório na Paula Granjobelli, na Salpêtrière, que nós não temos nenhum protocolo, mas também certamente ele tomou contato, e na própria Sorbonne, onde ele também estudou psicologia experimental. E alguns testes foram provavelmente adaptados e alguns nós temos evidência clara. Por exemplo, um dos testes de Binet e Simon, que aparece no teste de Binet, que é o diamante, ele é utilizado em protocolo e é adaptado e readaptado várias e várias vezes. Também temos o teste da Lisa Decoud, também que aparece nos protocolos, que também foi modificado e adaptado. E como o próprio Piaget menciona em seus artigos, métodos que são vindos da psiquiatria. Nós fizemos uma pesquisa sobre métodos da psiquiatria, não uma pesquisa fácil de ser feita.
A historiografia da psiquiatria não trabalha muito as modalidades de teste, nós não podemos encontrar nenhum teste onde pudéssemos fazer claramente uma relação entre a proposta psiquiátrica e uma prova piagetiana. Mas a evidência sugere que muito provavelmente eles também vieram de lá. Bom, o que acontecia? O período de Paris ele começa em 1920, em janeiro de 1920, apenas com o teste de Burt. Em outubro e novembro de 1920, nós temos o aparecimento de uma série de novas provas relativas à causalidade física, causalidade mecânica, espaço-geometria, linguagem raciocínio, linguagem verdade, número termo a termo, tempo, idade, número coleção. Algumas provas são muito simples e ganham um desenvolvimento muito mais complexo posteriormente, mas de qualquer forma a temática ela já aparece aqui. Em abril de 1921 e maio de 1921 nós temos uma novo aparecimento de provas sobre linguagem, número, tempo, velocidade e realismo infantil. Então ele já vai diferenciando, por exemplo, ele tem aqui 2 testes de número, no outro período aparece mais um novo tipo de avaliação de número. No terceiro, isso aqui acontece integralmente no período de Paris. Aqui, em maio de 1921, ele passa uma parte do tempo em Genebra. Então, possivelmente, alguma dessas ideias aqui ele teve em Genebra. A gente não tem a data exata desse momento. No terceiro período, em Genebra, como chefe de travaux do Instituto Jacques Rousseau, ele começa então um novo momento a partir de setembro de 1921 e vai até o final, que nós temos dados de 1922, onde vai ter uma nova explosão criativa. E a hipótese defendida nesse trabalho é que neste momento o Piaget trabalhava com 3 linhas diferentes de investigação. Uma linha são as pesquisas iniciadas em Paris, que são relacionadas a termo a termo, classificação, causalidade, etc. Uma segunda linha, que ele chamou de elementos periféricos, que serão publicados em seu primeiro livro sobre linguagem. E uma terceira linha, que é uma linha em colaboração com outros autores, que é o que sugere as publicações daquele período. Então, nesse período de Genebra, nós temos então uma explosão em quantidade menor de testes, mas eles são muito mais refinados e complicados de se analisar. Em outubro de 1921 e novembro de 1921, nós temos espaço em 4 novas categorias e mais um teste de número. Temos uma nova modalidade completamente nova em linguagem predictivos, uma forma de, provavelmente lidando com material físico, quantidade física e um teste de probabilidade, que é muito interessante até. As crianças tomam balões coloridos ao acaso dentro de uma caixa. Parece que é um exercício moderno de probabilidade. E em maio de 1922 aparece pela primeira vez a deformação narrativa, que vai ser muito bem explorada pelo Piaget, seu primeiro livro publicado na área de psicologia experimental. Muito bem, partindo agora para a parte final, as conclusões, vamos definir então alguns posicionamentos e finalizando o trabalho. Em primeiro lugar, a noção de inscrição proposta por Bruno Latour não é suficiente para lidar com a proposta do protocolo piagetiano. Nos pareceu que a noção de inscrição é muito bidimensional e muito dura e não foi capaz de lidar com a dinâmica da criação do protocolo piagetiano. Talvez a inscrição tenha uma referência mais sólida nas ciências exatas e biológicas e algumas das ciências humanas e sociais, mas na psicologia não pareceu adequado utilizá-la para descrever o que o Piaget estava fazendo. Piaget já sabia, segunda conclusão, Piaget já sabia quais não humanos procurar, e seu trabalho se direcionou no sentido de desenvolver os meios para encontrá-los. É uma afirmação um pouco polêmica essa, porque eu estou afirmando que o Piaget sabia o que estava procurando. E em que sentido estou falando isso? Ele estava tomando a obra de Grundtvig, Lalande e Meyerson, que faz uma proposta sobre a gênese do número, a gênese da percepção de tempo e outros elementos psicológicos. Então o Piaget toma os testes que ele estava aprendendo e estava lidando e os adapta no sentido de avaliar as propostas desses 3 filósofos. É uma das propostas. Então, ele não sabia qual teoria ele chegaria, mas ele sabia para que rumo ele tomaria. Na terceira conclusão, na construção do método, Piaget está muito mais aberto à recalcitrância e não está guiando as respostas para ver padrões sendo perseguidos. Ou seja, eu estou afirmando aqui que, ao menos nesse início de trabalho, o Piaget ele permite que a criança fale muito mais, está muito mais aberto à surpresa do que supõem os seus críticos posteriores, pelo menos.
Então, pelo menos nesse princípio, eu tenho a impressão que também para o meio e para o fim acontecia a mesma coisa, ele estava muito mais aberto. Então, o modelo piagetiano está muito mais focado na observação e as propostas do experimento estão muito mais interessadas em ver a criança fazendo do que direcionar seu comportamento para dentro de uma teoria fechada. Mais uma conclusão: as potencialidades que Piaget viu na psicologia da criança para o estudo da epistemologia estão fortemente relacionadas à sua capacidade de observação, à sua capacidade de adaptação dos métodos e nas estruturas lógicas que indicava aplicarem à criança. A grande novidade do Piaget nesse momento é rejeitar as modalidades de errado e certo e incorreto nos testes tradicionais e incluir a possibilidade de observação para observar a criança. Como a observação pura e simples não lhe pareceu suficiente, como ele mesmo fala em um dos seus livros, ele propunha as provas para que ele tivesse novas experimentações, novas observações, novas modalidades de trabalho da criança. Então, a grande novidade do Piaget vai estar nessa capacidade de observação. E eu afirmo, não afirmo uma tese, mas afirmo verbalmente, que a dificuldade maior em aprendermos o método clínico está nessa capacidade de observação, que não é simples. Então, eu até faço uma analogia: aprender o método clínico não se faz lendo os livros sobre o método clínico, porque eu já li alguns e confesso que ainda não consigo executá-los. Então, é como querer nadar. Você pode ler um livro sobre natação, mas se você pular na água, você não vai conseguir. Eu acho que é nesse rumo que acontece. Mais uma conclusão, acredito que seja a última. O Instituto Jean-Jacques Rousseau teve um papel determinante na modelização do método clínico, que teria tomado rumos distintos se ele tivesse permanecido em Paris. Por quê? Você estava tomando testes e provas que já existiam, adaptar essas provas para criar novas provas e novas observações. Se não tivesse tomado contato com o que acontecia no Instituto Jean-Jacques Rousseau, ele teria continuado trabalhando como se trabalhava em Paris. Então, certamente a teoria teria uma outra cara, uma outra possibilidade de análise. Tá? É isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção. Só uma última questão. Essa foto que eu tinha aqui, eu mesmo que tirei, é o túmulo de Piaget. Não foi fácil, acontece. Não tem o cara de Piaget. É um modelo, Bom, vamos lá? Vamos lá. Obrigado, André. Professora Silvia, a senhora pode começar. Eu gostaria primeiro de dizer que não ouvi a metade do que você contou agora. Espero